Mas vamos lá. Então, esse episódio vai falar sobre categorização do rebanho. Amigo boiadeiro, para que serve isso? Isso é muito importante para uma fazenda de cria, corda, porque ajuda tomadas de decisões com relação aos manejos, né? E é também através da categorização de rebanho, o famoso mapa de gado. O que é isso aqui? Aqui você vai ficar sabendo, né, o seu fluxo de comercialização, certo? Você vai ficar sabendo do seu fluxo de aparição, você vai poder modelar a sua estação de monta, porque o que você vai acontecer? Quantas vacas vão entrar? Por exemplo, quantas novilhas vão entrar para a reprodução? Então, isso tudo vem dentro da categorização, né? O fluxo, isso é extremamente importante, né, para a gente compor o quê? Para a gente compor a comercialização de bezerro, mas também serve para que o categorizar o rebanho, para ajuste de lotação, para que mais? Para a gente saber ajustar passo, ou melhor, qualidade, passo com que versus a exigência da categoria, certo? Por quê? Porque isso aqui é muito importante, né? Por exemplo, a gente sabe que vaca, touteira, prenha é um animal de quê? De baixa exigência. Então, ela precisa ficar em pasto de melhor qualidade, ela precisa ter uma condição de uma nutrição mais puxada. Não. Aqui a gente também precisa entender o quê? Né? Vou dar outro exemplo aqui, para chegar esse negocinho para cá. Vou dar outro exemplo aqui. A gente tem aqui também, por exemplo, o quê? Vacas, mais bezerros ao pé, maior que 120 dias. A vaca, nesse caso, não é minha preocupação, né? Essa vaca, teoricamente, já teria, às vezes, até que estar prenha já, né? Mas, e esse bezerro, assim, de 120 dias? Esse bezerro deixou de ser o quê? Ele deixou de ser o... Deixa eu pegar isso aqui, tá? Fica mais fácil isso para eu. Ele deixou de ser o quê? Ele não é mais um monogástrico. Ou seja, ele não, agora ele passa a depender de capim e não mais de leite. Então, o leite está fora, ele precisa de capim. Para quê? Para desmamar, ter um GMD mais alto e desmamar mais pesado. Então, não é a vaca nesse ponto aqui que é a minha preocupação, mas sim o bezerro, para que eu possa ter ele mais pesado, que eu possa ter ele uma desmama maior. É ele que gera a receita. Então, tem que começar a tomar cuidado. Então, esse bezerro aqui, ele é de alta exigência nutricional, né? Então, eu preciso zelar desse bezerro. Então, por isso que quando a gente fala que pasto, qualidade de pasto e exigência, né, nutricional da categoria, isso é muito importante. A categorização animal vai te produzir essa condição de tomada de decisão, justamente por isso, né? Então, te ajuda a montar quais as categorias que você tem que são exigentes, e como é que você vai, dentro do seu mapeamento da sua tomada de decisão, como é que você vai fazer esse ajuste de qualidade de pasto, para qual pasto eu vou poder pôr X categoria de acordo com a exigência que esse animal tem. Certo? Então, vamos recordar aqui. Ó, então, um mapa do gado, a categorização do rebanho, ajuda a gente, né, a fazer esse fluxo de comercialização,
que eu tenho de vaca de descarte, o que eu tenho de boi para abate, né? Como é que eu vou compor a minha receita, porque dentro do planejamento financeiro, o primeiro ponto que você tem que saber é a sua receita, o que você vai fazer de receita para você poder, né, a conta do fim para o começo, para você entender como é que você vai poder distribuir seus custos, né, onde você vai ter que cortar, você vai poder ter investimento, por aí vai. Né, o fluxo de aparição, então, isso te ajuda a tomada de decisão na modelagem da estação de monta, é, quantas vacas vão estar parindo, né, para o período de parição. Né? Então, isso tudo ajuda, tudo pode ser feito através da categorização do rebanho. E isso é muito, muito interessante para ajuste de lotação, para ajuste de tomada de decisão, de investimento, de tudo que possa estar girando de acordo com essa sistemática. Né? Então, a gente tem que ter essa, dar essa devida importância à categorização animal, né? À categorização do rebanho. Tá? A categorização do rebanho também nos ajuda a fazer o quê? Ao ajuste de lotação. Né? Então, quando eu consigo ajustar, fazer essa categorização, colocando quantidade de cabeça que tem por categoria, colocando o peso médio que a categoria tem, né? Isso vai gerar também exigência da categoria nutricional, né? Exigência nutricional da categoria, e no final vai me dar, né? Quantos o total de UAS que eu tenho dentro da fazenda. Então, isso me ajuda também a olhar a fazenda, né? De forma relativa à lotação que ela esteja. Se eu faço o orçamento forrageiro, né, por obrigação, eu vou chocar a minha realidade com o meu orçamento forrageiro, ver se a minha lotação está ajustada, se eu tenho que ajustar ou não. Ou, né, se eu tiver que trabalhar no ajuste de lotação, a categorização animal, né, realizada mensalmente, realizada aí, você fazendo isso mensalmente e chocando com o seu orçamento forrageiro, até porque você não faz orçamento forrageiro completo sem ter essa categorização animal, né, para você, né, boiadeiro, ver qual que é realmente a sua demanda de lotação mensal durante a fazenda, né? E aí você vai achar ali aonde vai ter que ser feito os ajustes. Então, isso é muito interessante de ser feito. Então, tudo que a gente está falando, né, desde o primeiro episódio, a gente vem abraçando o outro, né? Igual tamanduá, né? É um abraço apertado, todo mundo juntinho, ó. Porque o que acontece? Uma coisa depende da outra. A gente está falando, quando a gente fala da pecuária, a gente está mostrando uma sistemática extremamente complexa, né? Estamos falando de vários compartimentos de estruturais aí da atividade, e todas elas, bem dizer, envolvendo o quê? Ser vivo. Nós estamos falando do solo, nós estamos falando de animal, nós estamos falando do homem que faz a gestão, nós estamos falando do vegetal. Então, assim, tudo isso, né, se traduz numa complexidade, né, onde o que é complexo, não estou falando que é complicado, estou falando que é complexo, onde o que é complexo, por exemplo, uma ação que você imputa sobre algum pedaço da atividade, a gente não sabe a real resposta que pode ter num outro pedaço, num outro compartimento, né, dessa rede estrutural que é uma fazenda de pecuária. Então, nós temos uma noção, né, da tomada de decisão, de fazer aquilo para acontecer, mas, no entanto, a gente não tem a certeza
do que aquilo vai ser globalmente ajustado e quais são as respostas, né? Porque, pô, de repente, o vegetal está dependendo de uma chuva e o bovino está dependendo do vegetal. Então, se não chover, por melhor manejo que eu esteja fazendo, ou melhor adubação que eu esteja programando, posso não ter a resposta que eu preciso, e aí todo o meu fluxo, por exemplo, de comercialização, cai por água abaixo. E se meu fluxo de comercialização, meu fluxo de caixa também será afetado, né? Então, tanto negativamente, porque às vezes não vou conseguir realizar as vendas, como às vezes eu vou ter que gastar um pouco a mais para fazer esse ajuste, porque essa situação realmente me deixou com certo falta de sintonia dentro de todo o meu sistema, né? Então, eu tive que gastar, por exemplo, com suplementação, devido a um problema que eu tive por falta de chuva que eu não dei conta de ajustar, de realizar minhas adubações naquela situação que a gente estava ali programando. Então, a categorização animal, a gente, pô, parece que falando assim é uma coisa boba, né? Faz esse mapa do gado aí, para que fazer isso? Para que eu vejo isso? Não é uma, te ajuda a quê? A inventariando o seu rebanho, você está acompanhando, né? Você que é o gestor que fica a quilômetros da fazenda, às vezes você, nesse acompanhamento da categorização, dessa situação entregue quinzenal, mensal, aí cada um decide o jeito que faz, né? A gente trabalha para dentro do mapa do gado, intra-fazenda, ali para os capatazes, gerente e tudo mais, a gente indica trabalhar semanalmente a entrega, né? Isso que está no pasto a pasto, e desse pasto a pasto você vai e fecha o mapa do gado semanal, e do semanal você fecha o mensal, do mensal você fecha o semestral, e o semestral você fecha o anual, aonde você vai, então, ter todo o arquivamento disso aí, né, do seu rebanho, o inventário do seu rebanho. A categorização animal também nos ajuda, né, a ter uma situação lá junto com os índices os hotéis que a gente falou, por exemplo, né, da produtividade. Né? Como que eu vou produtividade? Então, isso é importante. Como que eu vou saber, né? Por exemplo, quanto quilo de bezerro desmamado por hectare ano eu tenho, se eu não sei nem quantos bezerros eu desmamei, eu vou produzir. Então, isso é o fluxo de desmama lá. Isso aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo que eu estou dando aqui, isso traz aqui um, uma antevisão, você consegue ter essa noção antes de acontecer. Você fez seu orçamento, você fez uma pré-categorização do seu rebanho, por exemplo, e está estimando nessa estimativa, essa projetiva, de quanto que você vai desmamar, quantos quilos de bezerro você vai desmamar. Coitado. Então, a categorização do rebanho nos serve muito para isso. Tá? Muitas pessoas, tá? Muitos boiadeiros por aí, acham que realmente esse mapa do gado não é interessante de se realizar, é uma perda de tempo. Tá, cada um, né? Eu não estamos discutindo isso aqui. Agora o papo aqui é reto. Então, se quer fazer, faz, se não quer, se lasca para lá, né? Então, assim, depois não reclama, não faz mal da pecuária, né? Esse negócio. Então, assim, dentro da categorização animal, do rebanho, quer dizer, ela também nos proporciona, né, nessa gestão que a gente vem falando aí, ó, gestão CCC, né,
essa demão, essa ajuda impressionante que ela pode dar, né? Então, tudo aquilo que a gente falou ali, isso se resume nessa ajuda, nessa situação, não é nem ajuda, né? Não é nem complemento, isso não tem como tirar, elas tudo junto, misturado e tudo na embalagem. O bolo sair bem feito, essa é a receita, né? Tem que seguir mais ou menos isso aí, mais ou menos não, segue certinho que facilita bastante a sua vida com relação a isso aí. Então, esta aí é mais uma questão que a gente fala sobre a categorização empresarial. Uma outra situação que eu vou exemplificar aqui, que a gente comentou sobre inchaço do rebanho, certo? E a turma achar que falar de lotação está sendo um negócio muito bom. Eu tenho lotação alta e realmente estou tranquilo, parará, eu atingi 2 UAs por hectareano. Cara, lotação, igual a gente falou, nada mais é do que você entender que você tem de estoque, tá? Se não usar a categorização para entender o que isso está impactando dentro da lotação e o que isso está impactando dentro do rebanho, é um inchaço. O que a gente fala do inchaço? De repente, eu tenho uma recria exagerada, certo? E tenho poucas vacas em reprodução. Isso vai me causar o quê? Os arranjos do fluxo de caixa. Isso é simples, né? É simples de ver. Se eu tenho rebanho inchado, né, mesmo que eu tenha uma alta lotação ali, vai ser pior ainda, porque se esse rebanho inchado, nessa alta lotação, for de uma recria exagerada, eu tenho maior estoque. E se eu tenho um maior estoque, eu estou gastando mais para receitar menos. Não é isso? E então eu vou deixar isso aqui para o Gustavo fazer uma estruturação melhor a respeito desse, como se usa essa, né, o que você pode extrair financeiramente dessa categorização do rebanho, tá? Mas aqui eu queria só mostrar para vocês uma conta, só para vocês entenderem, quando a gente linka, né, a parte de lotação, tá? Com a parte real das categorias que está no rebanho. Vamos entender isso aqui, por exemplo. Eu tenho uma fazenda, bonita, né? Fazenda A, onde eu tenho uma UA por hectare ano. Muito parecida com as fazendas brasileiras, tá? O índice brasileiro, eu vou chamar essa fazenda aqui de brasileirinha, certo? Por quê? Nós vamos utilizar os índices mais ou menos brasileiros. Então, dessa uma UA, tá? Uma fazenda de cria, o que acontece? Essa fazenda tem na sua composição, quando a gente fez o levantamento da categorização animal, nós descobrimos que isso é dados brasileiros, a gente já chama brasileirinha, certo? O que a gente descobriu? O seguinte, né? Os dados mostram que somente 40% das vacas que essa fazenda produz está apta à reprodução. A gente usa, tá,
uma vaca Nelore forte é igual a uma UA. E uma UA é igual a 450 quilos de peso vivo. Isso aqui é unidade animal. É uma forma de trabalhar a lotação para unificar, né? Porque senão o cara fala assim, eu tenho 10 cabeças por hectare lá em casa. O outro fala assim, eu tenho só 3 cabeças por hectare lá em casa. Só que aqui é 10 cabeças de, sei lá, bezerro de 180 quilos. Se eu chegar para cá, para a gente, está melhor, vamos ver. Isso aí depois quem tiver aí no bezerro de 180 quilos. Então, eu tenho 1.800 quilos de peso vivo. Só que aqui eu tenho 3 cabeças de boi gordo pesando 600 quilos. Eu tenho que os mesmos 1.800 quilos de peso vivo por hectare. Então, em lotação por cabeça, estoque, né? Agora, em peso vivo, que é o que manda, a gente está produzindo o quê? A gente produz arroba por hectare. A gente produz o quê? Quilo de carne por hectare. Então, para transformar isso tudo, né, numa unidade, para poder pôr todo mundo na mesma página e, pelo menos, traçar paralelos, né? Porra, não esquece de... Não tem comparativo, tá? Benchmark é só o que a gente fez no passado, aquele serzinho no passado, com o serzinho, o mesmo serzinho agora no presente. Então, isso é benchmark. Só existe benchmark interno, tá? Isso nós já conversamos a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Então, voltando que uma vaca de corte é igual a uma UA e uma UA é igual a 450 quilos de peso vivo, está exemplificado aí. A fazenda brasileirinha tem uma UA por hectare e 40% das vacas, tá, estão aptas à reprodução. Se uma UA é aproximadamente uma vaca, nós vamos colocar aqui que, certo? De que dá uma UA que a fazenda tem, somente 0,4 UAs por hectare é de vaca. Vaca que vai fazer o quê? Gerar receita, né? E vai produzir um bezerro. Então, nós temos 0,4. Só que o que acontece? Opa. Só que o que acontece? Dessas vacas aqui, que estão representando 0,4 A, nem todas emprenham na estação de monta. Elas não ficam positivas, certo? Nós temos a famosa taxa de chipanês, que no Brasil, essa taxa de prenhez é igual a 50%. Então, ok, das uma UA que a gente tinha, 0,4 é de vaca, né, que só 40%, tá? E dessas 40% aí, essas 0,4 As aí,
só 50% emprenha. Então, daria 0,2 UAs por hectare de vaca prenha. No entanto, sabemos que no Brasil, nossa fazenda brasileirinha, nem todas as vacas que emprenham vão parir. Na média brasileira, isso aqui é igual a quê? A uma perca de gestação, tá? Aborto, né? Reabsorção e tudo mais. Nós temos aí aproximadamente 5%, dá até mais, tá? Vamos por 10% para facilitar a conta. Então, dá 0,2, eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,9. Por quê? Porque aqui eu tiro 10% de percas gestacional. O que é isso aqui? Da prenhez ao parto, nem todas as vacas parem, né? Algumas absorvem, outras abortam, tal, por aí vai. Então, eu tiro 10%. Média BR. Então, isso aqui já me deixou o quê? Somente 0,18 UA vaca. Beleza? Pariu. Não são todos os bezerros que nascem, né? Que conseguem o quê? Desmamar. Na média brasileira também nós temos 10%. Então, eu vou pegar aqui, vai ficar zero, vamos lá fazer a conta, eu vou pegar 0,18 vezes 0,9. Por quê? Porque também temos 10% de perdas do nascimento. Então, isso aqui vai nos dar 18 vezes 0,9. Isso aqui vai ficar somente 0 por hectare de vacas, né, que vão conseguir entrar dentro da lotação de uma UA e realmente chegar lá no final para produzir um bezerro, tá? Então, agora eu pego isso aqui, 0,16 UA por hectare, e fazendo com que, tá? Aqui tem outro índice que ninguém coloca, que é o famoso intervalo entre partos, que na média brasileira vai de 14 a 15 meses. Se eu pegar 12 meses dividido por 15, eu tenho um índice de quê? De 0,8. Que eu tenho que colocar mais aqui. Porque não são todas as vacas, né, que vão dar conta de emprenhar. Assim pode ser colocado lá na frente. Eu esqueci de falar para vocês aqui. Então, 0,16 vezes 0,8, eu vou ter 0,16 vezes 0,8, eu tenho somente 0,13 UA de vaca por hectare para produzir um bezerro. Como a gente vende quilos de bezerro desmamado, né? A média brasileira do macho ou da fêmea mais do macho Nelore gira em torno de 160 quilos.
Se eu pegar 160 quilos vezes 0,13, que é a quantidade de quilo que uma vaca consegue, né, um bezerro média brasileiro tem, sobre, né, vindo da quantidade de vaca que nós conseguimos levar até o final da, na desmama. Tá? Então, 160 vezes 0,13. Eu tenho 160 vezes 0,13. Ou seja, eu produzo 20 quilos de bezerro por hectare ano, na média da fazenda brasileirinha. Ok? E aí o cara fica chiando, né? Fica louco, porque o preço do bezerro despencou. O cara fica louco porque a indústria fala para ele, fala assim, doutor, entra e dá gripe. Para quê? Se aumentar isso aqui, doutor, aí você vai desmamar um bezerro de 250 quilos, na média. E, gente, vai estudar gripe. Isso, fêmea, não responde a CRI, certo? Macho, né? Se eu tenho aqui 160 na média, eu tenho 170 nos machos, 150 de desmame nas fêmeas, na hora média do Brasil. Gripe para os machos aumenta 15 quilos. Eu vou pegar 170 mais 15 quilos, eu vou passar o meu bezerro média brasileiro para 185. Que isso aqui vai impactar nessa conta aqui, gente? Vamos lá, vou pegar 185 vezes 0,13. Vou aumentar. Isso aqui agora passa de 20 para 24 quilos. Usando filho. Beleza, se paga, paga, mas o que isso aumentou? O que isso vai dar de escala na sua condição? Tá certo? E por quê? E por quê? Né? Isso é só, nós vamos falar sobre isso lá em outros episódios. Tá, mas eu quero que vocês entendam isso. Como é que a gente chega e fala que a gente produz e a gente quer aumentar a lotação e tem que adubar, e tem que fazer sequestro, tem que fazer o caralho da asa, para tudo que vocês querem arrumar, não sei o quê, tudo que a indústria faz. E precisa ter é, o uso do integração, desintegração, lavoura pecuária, porque sem isso você não vai dar conta de resolver o seu problema da pecuária. E você vai ter um bezerro mais pesado, porque você vai ter um aumento de lotação. Mas não adianta nada, nego velho, se você tem aumento de lotação, o seu rebanho inchado. Acabamos de mostrar aqui. Ah, mas onde você está me mostrando rebanho inchado? Aqui, doutor, aqui, ó, você só tem 40% de vaca apta à reprodução. Ou você está tendo, então, vamos lá, deixa eu puxar minha folhinha para cá. Ou você está tendo problema, certo? Na recria, pode ser um caso, né? Tá recriando muito mal as fêmeas, então elas estão errando e não estão entrando para a reprodução. E ela toma lugar, lotação de quem? Das vacas que deveriam estar lá produzindo bezerro. Segundo, o cara não consegue acompanhamento do rebanho, então ele não tem acompanhamento nenhum, já falamos sobre isso nos episódios passados aí. Presta atenção, doutor. Né? Ele não faz acompanhamento do rebanho, então ele não entende o que ele tem. Ele não entende onde ele pode chegar. Ele não entende o que ele tem nas mãos. Né? Então ele não sabe se a vaca dele está prenha, está vazia, quem emprenhou, quem passou vazio, quantas estão, quantas no porco, quem está gordo, quem não está.
que ele pode descartar, o que ele não pode. Então, tudo isso aí, nós temos aqui, ó, categorização de rebanho, CCC, gestãozinha, caderneta, calculadora, caneta, nós não estamos falando mais nada. Eu pegar e falar assim, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho minha usulação essa, hoje dessas vacas aqui eu tenho tantas vacas gordas, podem ser abatidas em tal época. É só isso. Então eu posso estar tendo problema, né? Inchando o rebanho, eu tenho uma lotação alta, eu podia ter o quê? 2 UAs por hectare e continuar tendo 40% das UAs de vaca aptas à reprodução. Então, isso não me adiantaria. Ah, aumentaria? Opa, porque se você quer realmente melhorar a sua escalabilidade da fazenda, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar a lotação. Mas não adianta trabalhar a lotação, continuar com o rebanho inchado. E, né, o rebanho inchado pode ser uma recria mal feita, pode ser um não acompanhamento, fico segurando vacas que são descartes na fazenda, porque ou estão magras, não deu conta de engordar, então elas não conseguiram sair, não sei mesmo quem são elas, e por aí vai. Né? Então, uso mais touros do que preciso, isso é difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer, tá? Então, isso tudo você pode ajustar via categorização do rebanho, tá? A gente não quer delongar demais aqui, moçada, então eu vou encerrar essa parte de categorização por aqui. O Gustavo faz uma prévia aí, vai ficar um episódio um pouco mais longo, porque a gente usou dessa artimanha, né, do quadro branco, e para acho que facilitar, e depois a gente espera o feedback de vocês, se gostaram disso ou não, se podemos continuar utilizando ou não, tá? Mas, moçada, deixa um like, se gostou, bom demais, se não gostou, já falei, experimenta ouvir, ver o episódio de novo, com calma, tomando aquela deliciosa cachaçinha salínica, hã? E aí vocês, então, e se mesmo assim não gostar, ok, muito obrigado, mas se inscrevam aí no canal, acompanhem a gente, se souberem de mais gente que possam estar precisando desse conteúdo, por favor, porque assim ajudam a gente a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que têm um interesse nessa pecuária que realmente é produtiva, é brasileira, é competente, tá? A gente tem casos extremamente sadios, tá, da nossa pecuária, apesar do que a turma anda falando e querem peregrino falar o contrário disso aí, tá bom? Então, sigam lá no canal no YouTube, da Potencial Tech 1, da GW, do nosso aqui, do Instagram, do Prosa com zootecnista, o economista e zootecnista. Ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Até.